Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples. E hoje o nosso tema é ânsia por falar com as entidades. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Umbanda Simples. Muito bem, eu frequentei 14 anos centros espíritas antes de pisar num terreiro de Umbanda. E nesses 14 anos em que frequentei vários centros espíritas, eu não tive uma única oportunidade de conversar com uma entidade incorporada. Quem conhece o espiritismo sabe que geralmente as reuniões mediúnicas são fechadas. O grande público não tem acesso às entidades. Quando eu comecei a frequentar terreiros, porém, eu me impressionei com essa abertura. E ali eu senti na pele a importância desse trabalho. O quanto pode modificar a nossa vida quando o médium está centrado, o médium está firme, numa casa séria, a entidade se manifesta com coerência, a palavra dela tem um peso especial, tem uma força especial. E isso pode muitas vezes mudar o rumo da vida de uma pessoa, como mudou o meu rumo. Então eu não tenho a menor dúvida sobre a relevância das consultas espirituais, o quanto elas fazem bem à nossa alma. Porém, nós temos que refletir sobre algumas coisas. Quando a pessoa é novata na Umbanda, ou está passando por um processo de sofrimento, é natural que ela queira conversar com as entidades sobre isso. E ela vai receber orientação, ela vai receber o direcionamento. Contudo, com o passar dos anos, o desejável é que ela adquire maturidade espiritual, maturidade o suficiente para que ela própria possa decidir sobre a sua vida de maneira independente e livre, e não ficar dependendo sempre de uma entidade para isso. Eu costumo dizer, há 2 anos eu não me consulto com uma entidade. Eu não sou privilegiado, a minha vida não é perfeita, as coisas não estão 100%. Eu também adoeço, eu também passo mal, como qualquer outra pessoa. Mas depois desses anos todos de conselhos e orientações das entidades, eu já não sinto mais vontade de conversar com uma entidade, porque eu já sei o que eu preciso fazer para colocar a minha vida em ordem e para conseguir vencer as minhas provações. Não faz sentido eu ficar procurando as entidades para colocar sempre os mesmos assuntos e, por consequência, ouvir sempre as mesmas respostas. Então, quando a pessoa começa na Umbanda e ela se deslumbra, é compreensível que ela queira aproveitar estes momentos para a sua instrução, para o seu aprendizado, isso é muito natural. Mas com o passar do tempo, ela deve desenvolver uma maturidade espiritual que lhe permita agir com liberdade e não com dependência. Porque, infelizmente, algumas pessoas desenvolvem uma relação enfermiça com as entidades. Se as entidades não aprovarem cada ato da sua vida, elas ficam estagnadas. E nós temos que lembrar, a vida cabe a nós, nós é que estamos na matéria, nós é que estamos vivendo. As entidades estão aqui para nos ajudar, para nos aconselhar, mas o controle da nossa vida tem que ser nosso, não dos guias. Bom, e um outro problema também importante que nós temos que considerar nesse processo de ansiedade e desejo de falar com as entidades é que existem outras pessoas que também querem. Nós já tivemos, por exemplo, situações complicadas onde às vezes num atendimento com um médium passavam 2 ou 3 consulentes, enquanto com os outros médiuns passavam 10, 15 pessoas. A balança fica desigual. Nenhuma pessoa, por mais que esteja sofrendo, pode manipular a agir inteira apenas para seu caso pessoal. Não é apenas a dor dela que importa. As pessoas frequentemente dizem assim, bom, mas o terreiro não é um pronto-socorro, não tem que estar aberto para atender a todos? Sim, tem que estar aberto para atender a todos, eu não tenho a menor dúvida. Mas se tem 10 enfermos ali, o médico não pode atender um e deixar 9 morrer, pode? Não é mais fácil que esse médico adquira conhecimento
e seja ágil no seu atendimento para tentar salvar o máximo possível? Ou ele deve simplesmente passar o seu turno no hospital, atendendo um único paciente, enquanto outros 9 estão lá fora esperando atendimento? É isso que normalmente as pessoas não entendem. Quando o terreiro está começando, é muito natural que as relações fiquem informais. E aí você pode bater papo com as entidades durante muito tempo. Mas o terreiro vai crescendo, mais pessoas vão chegando, esse tempo naturalmente vai diminuir. Não tem como ser diferente. É claro que existem situações em que a pessoa chega tão fragilizada no terreiro, em que a entidade tem que esticar um pouquinho a mais o atendimento com ela, para poder atingir o coração daquela pessoa. Isso é natural, mas não pode reduzir a gira apenas ao caso daquela pessoa. Quantas e quantas pessoas já passaram com os meus guias, por exemplo, e que falavam de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 problemas diferentes, e se a entidade não intervisse, provavelmente continuaria mais meia hora ainda, colocando problema atrás de problema. E o que normalmente os guias que trabalham comigo fazem? Filho, vamos dar um passo de cada vez? Vamos tentar resolver esse problema? Depois a gente passa para outro, depois para o outro. Podemos fazer assim? Então a pessoa continua sendo acolhida, ela continua a receber orientação, mas as outras pessoas que estão aguardando também deverão ser atendidas, para que o caso não fique reduzido apenas ao sofrimento de uma única pessoa. E quando essa pessoa é um trabalhador espiritual, um médium ou cambone, aí é que ele tem ainda mais que exercitar o seu bom senso e o livre-arbítrio. Porque sim, nós somos trabalhadores espirituais e somos frágeis. Às vezes vamos querer conversar com a entidade, vamos querer ouvir uma palavra, mas nem sempre dá tempo. Às vezes o terreiro está cheio demais. E o trabalho vai se esticando. Chega uma hora em que a própria entidade diz: chega, não atendo mais ninguém, vou encerrar por aqui, porque o aparelho já está enfraquecido. E muitas pessoas acham ruim, porque queriam tanto falar com a entidade, queriam tanto uma palavra, que esquecem que a entidade está se manifestando através de um médium, esquece que a gira pode estar se estendendo por tempo demais, se esquece que o médium pode estar cansado. Então, quando nós somos trabalhadores espirituais, nós temos motivo de sobra para exercitar o nosso bom senso, e antes de solicitarmos um atendimento especial, nós devemos observar todo o conjunto. Por quê? Por uma razão muito simples. Não é a nossa dor a maior do universo. Eu posso estar ali aflitíssimo, com meu coração sangrando. E é muito fácil nessa situação esquecer que podem ter outras pessoas ali também assim. Então, não é melhor atender a todos, nem que seja de uma forma um pouquinho mais rápida do que elas gostariam, do que reduzir o atendimento a um único caso? Então, era basicamente isso que eu queria trazer para as nossas reflexões hoje. Que nós possamos aprender muito com as entidades, que nós possamos crescer muito e que nós possamos, acima de tudo, desenvolver a nossa maturidade espiritual, colocando em prática os ensinamentos que nós já recebemos antes de solicitar às entidades novas coisas. Um passo de cada vez. E assim nós vamos longe. Um abraço a todos.